Bem, queremos aqui ligeiramente, meus irmãos, dar uma fala sobre este acontecimento marcante que a igreja está aguardando. Estamos dentro do intervalo, dentro da lacuna profética das 70 semanas de Daniel, tomando por base estes versículos aqui do capítulo 9 e o verso 26 e 27, onde diz o seguinte: e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir e destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras, estão determinadas assolações. Ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Glória a Deus. Nós temos falado nos assuntos anteriores, já fazem muitos dias, mas vocês estão lembrados que nós estamos falando sobre um período de 490 anos, não é? Que aqui são representados por 70 semanas. 70 semanas de anos representam 490 anos. Aí diremos para os senhores, para os irmãos, dentro destes 490 anos, todas as profecias relacionadas com o povo de Israel e com a igreja, elas terão o seu cumprimento, porque estes 490 anos englobam até os tempos eternos. Aí, como é isso, pastor? Não pode ser. Mas é justamente o que pode ser é que, com a saída do Messias, com a morte de Jesus, aquele acontecimento que todo o universo sofreu o impacto, chorou, a natureza, o mar bramiu, o sol deixou de brilhar, a lua desapareceu porque ela depende do brilho do sol, o vento parou, tudo enfim, foi a morte de Jesus. Depois da morte, depois dele ser tirado, conforme diz o profeta Daniel, e depois das 69 semanas será tirado o Messias. Fala da morte de Jesus. E depois da morte de Jesus, meus irmãos, com o início da pregação do Evangelho, não é, pelos apóstolos, justamente uma parada brusca na contagem progressiva destas 70 semanas. Até aí tem se cumprido somente 483 anos para que Jerusalém seja reedificada, as suas circunvalações sejam reedificadas. Vocês sabem o que é as circunvalações da cidade de Jerusalém? São aqueles grandes, aquela circunvalação grego, vamos dizer, numa linguagem bem familiar a nós, grande rego assim, que nós chamaríamos de vala, cheia de água, ou de animais, ou de qualquer coisa que impeça a penetração de invasores com facilidade. Em castelos medievais nós poderíamos ver as circunvalações cheias de crocodilos, serpentes e tudo quanto é de coisa ali, monstros terríveis para destruir os que tentassem atravessar. Mas em Jerusalém era impossível que essa circunvalação fosse cheia de água devido à carência de água que eles tinham. A fonte de Gion, ela enviava água para dentro da cidade de uma distância razoável, mas água para o abastecimento, para beber, mas para fazer um grande rio contornando a cidade, que ficava numa ravina altíssima. Jerusalém está edificada numa elevação grande, 700 e tantos metros acima do nível do mar Mediterrâneo.
está numa altitude muito grande. E aí seria impossível ali termos uma vala cheia de água, mas tinha uma vala como impedimento. E ali teria tudo quanto fosse de coisas crespas, furando, coisas que perfurassem para impedir a entrada dos invasores. Era isto as circunvalações. Foi edificada neste período, 483 anos, foi para isto, o retorno dos judeus, a reedificação, os muros, a cidade, o santuário, a luta pela sobrevivência, sempre debaixo do regime do Império Persa. Tiveram debaixo dos persas, primeiro debaixo dos babilônios, que destruíram o reino de Judá e de Israel. Israel foi a Síria e Judá foi Nabucodonosor. Depois a Pérsia, junto com a Média, e depois os gregos, sempre debaixo daquela, né? Depois os romanos. Nada de independência de Israel, porque eles perderam a supremacia, aquela monarquia que deu tanto privilégio a Salomão, a Davi, a Roboão, a Jeroboão e muitos reis de Israel, que pintaram e bordaram, mas quando chegou o tempo de Deus fazer tchum, Deus cortou. Os invasores foram lá, desmantelaram o reino e o povo foi disperso pelo meio do mundo até 1948, quando novamente voltou. Agora nós ficamos assim, analisando. Só um milagre poderia fazer aquilo acontecer. Israel voltar a ser uma nação, um tiquinho de gente daquele, vocês sabem, uma naçãozinha pequena, um país tamanho do estado de Aracaju, mas com uma garra tão grande no mundo, com uma força militar tão grande, que hoje eles fazem estremecer o mundo com aquele poder que parece um gigante. Eu acho que um gigante pequeno, né? Israel. Eu acho que Israel poderia ser comparado ao átomo, que é aquela coisa terrível, mas que ninguém vê nem o tamanho, não é? Que com o qual eles preparam a bomba atômica e outras ogivas, não é? Que são destrutivas. Mas a mão de Jeová, irmãos, sobre aquele povo, faz aquele povo ser temido. Eu fico glorificando a Deus desde jovem. Olha, a guerra dos 6 dias, lá pelos anos 67, eu acompanhei com rádio nos ouvidos, como quem estava ouvindo uma partida de futebol. Eu trabalhava na rede e ficava lá pela plataforma, pelo recanto. Quando o trem não estava lá, eu estava ouvindo: Israel derrubou outro avião, Israel derrubou outro avião. Parecia um menino atirando de baleadeira e derrubando passarinho que passava voando. Eu digo: meu Deus, Israel derrubou outro avião, avião egípcio. Eu digo: misericórdia. Com 6 dias de guerra, Israel conseguiu reconquistar aquela faixa de Gaza todinha, encurralou o exército egípcio, a União Árabe Unida, 10 nações que se uniram para destruir eles. Ele encurralou tudinho dentro de uma ravina, e quando ia detonar aquele povão que estava ali tudo sem ter para onde ir, que a estratégia foi muito bem feita, aí a Rússia entrou com um armistício, Estados Unidos entraram. Atenção, Israel, suspender fogo, suspender o quê? Iam matar tudo, mas Deus não deixou eles cometerem aquela chacina. Mas nisso aí a gente vê a força, o poder de Deus, apesar da desobediência, da ruindade deles, mas Deus fez promessa a Israel e continua cumprindo, porque Deus é fiel. Glória ao nome do Senhor. Vocês imaginem Israel numa desobediência dessa. Deus cumpre a promessa, estende a mão e dá vitória. Israel chorando, como o profeta Zacarias nos mostra, Israel arrependido porque crucificaram o Messias, pedindo misericórdia, pedindo perdão e beijando os pés do Messias. Certamente Jeová vai fazer assim com Israel. Oh, meus irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é maravilhoso. Aquele povo, vocês sabem que são odiados até pelas pessoas que passam.
A gente corre até perigo, a gente falando sobre Israel, porque a gente é amigo de Israel. A gente não é amigo das atitudes de Israel, quando matam, quando cometem aquelas atrocidades lá na faixa de Gaza, aqueles tiroteios, aquelas coisas todinhas. A gente não aprova aquilo, porque a gente não está neste lado de destruição. A gente olha o lado do compromisso de Deus, das coisas espirituais, proféticas, que estão exaladas aqui na palavra de Deus. Aí a gente não apoia o que Israel faz com as pessoas lá. Quantas pessoas eles mataram quando mandam aqueles mísseis, aquelas coisas, aqueles bombardeios, quando passa, tirim. A gente não apoia os Estados Unidos naquelas destruição. A gente é humano, a gente fica neutro no aspecto, mas do lado de Israel é o lado da promessa, porque o nosso Senhor Jesus Cristo é judeu. Ele não apoia aquilo não, mas cumpre a promessa na vida daquele povo que Deus prometeu abençoar, e aquilo que Deus abençoa ninguém pode amaldiçoar. Glória a Deus. Por isso você é o Israel de Deus e não tem medo de maldição de ninguém. Pode te bombardear de catimbó, de feitiço, e ninguém vai te atingir, porque Deus peleja por ti, tu és dele. Tu tens um dono que peleja pela tua causa. Glória ao nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, pois a igreja tem cumprido o seu papel, está evangelizando, está trabalhando, né? Segue, e daqui a pouco vai haver um fechamento com a volta de Jesus. Jesus volta para buscar a sua igreja. Quem quiser entrar no céu hoje é através da igreja. Os judeus estão lá, como nação, eles estão bloqueados. As promessas para eles, como nação, estão, mas as bênçãos materiais estão sobre eles. Eles rejeitaram o seu Messias, ele veio e eles deixaram de lado. Aí abriu-se essa porta para a igreja. Já 2000 e tantos anos, a igreja está aqui lutando. Agora vai chegar o dia que a igreja vai ser tirada daqui da terra. É a promessa de Deus. Vai ter o arrebatamento. Uma das coisas interessantes que eu tenho olhado é que o arrebatamento da igreja será seguido de acontecimentos extraordinários sobre a terra. Por exemplo, o arrebatamento da igreja, na sequência, o tribunal de Cristo, aonde os crentes serão recompensados pelas obras que têm praticado. Eu espero que a obra que eu e você temos praticado para o Senhor sejam obras de ouro, prata ou pedras preciosas, porque se forem obras semelhantes ao capim, ao feno, à madeira, elas serão queimadas pela justiça de Deus, porque o fogo da justiça, quando passar, ele queimará tudo. Pastor, e que obras são essas? Vamos fazer uma ligeira análise. Nós pregamos a Cristo, glorificamos a Cristo. Que o nosso coração, irmãos, não negue a Cristo aquilo que é para Ele, porque nós poderemos incorrer no perigo de quando estamos fazendo grandes eventos, grandes empreendimentos, grandes movimentos, grandes trabalhos na igreja, lá no fundo do coração da gente haja uma gloriazinha, porque o meu trabalho foi maior do que fulano. Cuidado nas obras de madeira, de feno, de capim, porque são queimadas diante do fogo da justiça de Deus. Uma das coisas que nós observamos na igreja nos dias atuais é concorrência. Mais do que isso, competições. Meu trabalho vai ser maior do que a dela. Vou botar para quebrar. Cuidado nas obras de madeira, que com isso seu coração se... Mas o trabalho que eu fiz foi... O dela não chegou nem perto. Passei por lá e olhei, estava aqui. Nem ninguém não tinha. No meu estava. Cuidado. Esse trabalho pode ser considerado pela justiça de Deus de feno. E feno não precisa nem fogo, basta vento. Desaparece. Vamos fazer a obra de Deus e glorificar a Deus com muito cuidado.
Ele pregou e ninguém. Estava tudo lá assim. Mas quando eu abri a minha boca, aí o povo, eu quero ver se eu não tiver. Pode ficar certo, que é menos do que feno, é pó. Desaparece. Temos que fazer a obra de Deus, dando toda a glória para Ele, transferindo. A gente desce do púlpito, aí as pessoas vêm e abraçam a gente. Mas pregador, você hoje deu uma mensagem que pegou meu coração, torceu, e a partir de agora eu vou ser mais fiéis. E eu nunca preguei para não ver resultado desse. Eu estou aqui para brincadeira, quando eu preguei assim mesmo. Eu sou por dentro, feito talo de macaxeira. Olha, é obra montada em coisa muito fragilizada. Qualquer ventinho, qualquer chuvisquinho apaga. Mas aquela obra que a gente se esconde, importa que ele apareça e eu. Aí ele registra lá no céu a glória e a honra que é mandada para ele, meu irmão. Glória a Deus. Tribunal de Cristo é um lugar que todos nós vamos ter que passar depois de salvo. E tem uma coisa, isso não é para pecador não. No tribunal de Cristo só passa por ele crente salvo em Jesus. Aí, mas pode acontecer justamente aquilo ali, muita gente ser salvo como quem passou pelo fogo, que o fogo queimou tudinho. O camarada chegou lá meio desprovido, mas chegou, né? Mas aquilo que ele pensava que ia ter, não tem. Ele vai ver muita gente sendo galardoado. Mas pastor, mas lá vai ter decepção? Não vai não, porque todo mundo já está condicionado, preparado para aquele momento. Ninguém vai se ficar chorando pelo recanto não. Lá é lugar de felicidade absoluta. Mas tem gente que vai ser mais condecorado do que outro. Então trabalha com alegria, trabalha glorificando a Deus, faz o teu ministério, exerce a tua atividade. Lá você vai ouvir o Jesus dizer: mas você, servo bom e fiel, serva boa e fiel. E gente que ninguém vê nem ele aparecer na igreja, está lá no recanto, é anônimo, não é conhecido de ninguém. E eu chego lá dizendo: eu acho que a minha coroa vai ser tamanho da coroa da Inglaterra. Quando eu chego lá, ver aquela pessoa bem humilde chegar na minha frente e dizer: vem cá, servo bom e fiel, tu foste fiel a mim, eu vou te condecorar, porque na tua simplicidade tu glorificaste o meu nome, e eu que fiz tanta coisa. Misericórdia, eu pensava que aquela coroa grande era minha. Tem que saber. Deus é justo, meus irmãos. Então vamos trabalhar com alegria. Grande tribulação se dará logo após o arrebatamento da igreja. É a grande tribulação, é o período que representa a última semana, justamente 483 anos, com mais 7 anos, 490 anos. A grande tribulação será os 7 anos, que haverá de intervalo, um paralelismo de festividades no céu, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, essas coisas boas, né? Aguardando a noiva lá em cima. Enquanto na terra, aperto, anticristo dominando. Por quê? Justamente com a saída da igreja daqui no arrebatamento, que vai se dar aquele acontecimento lá do capítulo 5 de Apocalipse. João contempla o rei do universo, não é? Assentado no seu trono, pergaminho na mão, selado com 7 selos. A multidão enorme de seres que foram comprados pelo sangue dele, dando glória. O céu parado, todo mundo ali, ó, porque João olhou e o pergaminho estava lá, ninguém podia se dirigir, ninguém. Começou a chorar: mas é possível. Daqui a pouco o anjo disse: vem cá, olha ali, no trono estava o Cordeiro, e o Cordeiro, irmãos, com marcas no corpo de feridas, mas tinha um aspecto de leão. Aquele dali foi o que venceu para receber o pergaminho e desatar os selos. A multidão estava toda parada, aguardando o momento daquele. Vai estar
João já contemplou por antecipação. Aí o cordeiro levanta-se, ó. Aí vai lá no trono de Deus. O céu para, fica em silêncio. E quando ele recebe o pergaminho, abre os selos. É um documento selado, na forma antiga, selado com 7 selos, que prendia, ninguém podia ver. Aí ele desata o primeiro selo, aí começa a desencadear as coisas. Aí o céu canta, meus irmãos. Ali a igreja, aquele cântico ali de Apocalipse 5 e 9, só quem vai cantar é eu e você que vamos estar lá. Aquele cântico é o cântico da redenção. Anjo não canta, porque anjo não foi redimido. Quem foi redimido são os humanos, seres humanos, que estão lá vestidos de vestes brancas, já entraram, as portas já levantaram as suas cabeças, conforme diz o Salmo 24: levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória e a sua noiva. Aí as portas se abrem, a igreja entra para ser aplaudida pelos hastes de anjos, arcanjos, querubins e serafins que estão lá. Mas quando estão lá, dão uma parada, porque é o tempo daquele encontro cerimonial para Cristo receber o pergaminho que representa a escritura de todos os patrimônios universais que foram criados por Ele, pelo Cordeiro, e que haviam sido tomados, invadidos pelo inimigo das nossas almas. E a Pacus tomou tudo. E ele é tão atrevido que disse ao próprio dono lá no deserto, levou ele certamente numa visão ao pináculo do templo, mostrou os reinos do mundo. Naquela visão ele viu tudo e disse: isto aí é meu e eu dou a quem quero, a Cristo. Ele disse isso. E a mim e a você, que tipo de promessa ele não faz? Que tipo de promessas ele não faz a nós, aos nossos jovens, às nossas jovens? Tudo é meu e eu dou a quem quero. E ele não tem nada, ele é um usurpador. Mas naquele dia, quando Cristo recebe o pergaminho e desata os selos, o sol pipoca com aquele cântico dos milhões e milhões e milhões de seres que foram arrebatados. Digno és de tomar o pergaminho e desatar os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de todas as tribos, raças, línguas e nações, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra para 1000 anos com o Senhor. Será uma vibração. Vale a pena sofrer por Jesus, aguentar alguma coisa, ficar calado, não responder, deixa Cristo responder por você. Tem hora que não dá para falar nada, alguém acusa, diz isso, pisa por cima, e dá para a gente ficar só calado e dizendo: Senhor, toma a minha causa, peleja esta peleja por mim, porque Ele peleja por nós e nós seremos vencedores. Quando ele começa a desatar os selos, aí começam a acontecer as coisas. Aí observe mesmo, no capítulo 6 do Apocalipse, no capítulo 5 ele recebe o pergaminho. No capítulo 6, a Bíblia diz: havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem ver, vem olhar. E olheis que é um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. É ali a ascendência do anticristo. Jesus mostra, ao desatar do selo, mostra o visual: cavaleiro montado num cavalo branco. Cavalo branco aqui é uma falsificação, um falso Messias, porque Jesus está no céu com a sua noiva, não é?
Ela está ali passando pelo processo todo que nós já falamos, vai para o tribunal, vai para as bodas do Cordeiro, e o cavaleiro aqui se levanta, porque enquanto Cristo não tirar a igreja daqui, ele não pode se levantar. Porque em 2 Tessalonicenses 2:7, ele está dizendo com muita clareza, o apóstolo São Paulo, o homem da ciência da Bíblia, pela profundidade espiritual que alcançou, ele diz: porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo resplendor da sua vida. Acontecerá posteriormente essa aniquilação, mas ali ele está justamente ascendendo ao poder, porque o que ele queria, chegou a hora, o seu espaço ficou aberto para ele agir. Então ele se levanta como o imperador do mundo. Vocês precisam saber que hoje todo o mundo, toda a Europa, Estados Unidos, todas as nações que estão em potencial, armadas, preparadas para o último conflito, eles estão anelando a subida de um homem ao poder mundial, porque acha que os governos atuais estão em choque e não conseguem contornar os problemas internacionais. Eles acham que um grande homem, se levantar e reunir na sua mão todo o poder com a ditadura mundial, ele resolverá o problema. E isso está tudo preparado para a ascendência do anticristo, que será o líder mundial que absorverá todo o poder. Já se falava há anos passados que 3 candidatos estavam em questionamento para o poder mundial: Tony Blair, lá na Inglaterra, José Maria Aznar, lá na Espanha, e este que saiu da França agora, já saiu, então essa previsão não tinha exatidão, eu esqueci do nome dele, Mitterrand morreu, o que depois de Mitterrand, François, depois de Mitterrand, porque o que está agora já é outro. O que foi depois de Mitterrand, François, entrou outro que nós esperávamos ser ele, um dos líderes mundiais para o mercado comum europeu, para se levantar como grande líder. O mercado comum europeu, segundo a ideologia das nações europeias, eles têm em mente ressuscitar nele o Império Romano do passado, que foi destruído em 1453 na era cristã, e em 400 e pouco lá no Oriente. No Ocidente foi em 1453, quando Constantinopla foi completamente destruída e foi dizimado o império, para aquelas 10 nações que invadiram o império, destruíram, assumiram 10 reinos. Daqueles 10 reinos que se transformaram em setores federais, dali se subdividiram, e hoje já temos uma quantidade enorme de nações que fluíram, que ascenderam daqueles reinos, mas tem as raízes nos 10 reinos, que ressuscitará como Império Romano. Vocês sabem que de alguma forma o Império Romano já ressuscitou neste Império Papal existente, reinou por 1000 anos, Império Papal, com todo o poder e toda a glória que o Império Romano não teve. Os papas mandaram, mataram e destruíram. Até quando? Até 1510, 1515, antes da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi uma ferida nesse império, uma ferida terrível. Os papas tiveram que recuar. A igreja protestante se levantou com Lutero, ninguém pôde conter. Vocês sabem que pelejaram para matar o frade, mas ele chegou no Concílio de Trento. Eu não vou dizer que deu um show não de oratória, mas foi uma verdadeira lição naqueles defensores do catolicismo romano,
Depois procuraram matá-lo, não puderam, porque o seu protetor, o príncipe lá da Saxônia, o arrebatou, raptou, sequestrou, levou para o seu palácio, aonde ele escreveu o evangelho na língua alemã, botou a Bíblia na mão dos alemães, preparou o povo alemão para a guerra, e Roma teve que levantar a bandeira branca e recuar. Por quê? Porque estava com a verdade, mostrando ao povo que a justificação é pela fé no sangue de Jesus. Mostrou, e foi irrefutável a sua defesa. Ninguém pôde. Eles usaram o que tinham na mão: Inquisição. Igreja Católica Romana matou milhões e milhões de criaturas. Eles têm que pagar muito no inferno. Esses padres, eles têm que pagar uma conta muito grande no inferno, aonde vão arder em fogo por causa da falta de respeito à igreja de Jesus. Na França, na noite de São Bartolomeu, eles mataram 70 mil huguenotes, um grupo de uma família enorme que eram crentes na França, e depois celebraram essa vitória, chamando aquele grupo de crentes de hereges, e pintaram na sala da sua santidade. Está lá o panorama. Sua santidade, toda vez que entra na sala do seu gabinete lá na cidade do Vaticano, contempla a chacina que eles fizeram. Cunharam uma moeda, e os sinos bateram em glorificação ao ato que tinham realizado. 70 mil crentes foram chacinados, mas estão no paraíso aguardando e dizendo: até quando, ó verdadeiro Deus, tu julgarás aqueles nossos inimigos? Foi dado vestes brancas a eles, isso é numa das aberturas dos selos. E disse: aguarda mais um pouco, até que se complete. Aquilo ali vai se expande para a grande tribulação, já vem do passado, e estão lá aguardando o tempo da redenção, quando a eles for ordenado, quando no arrebatamento aqueles espíritos desçam com Jesus, o corpo ressuscite do sepulcro, porque ressuscitarão primeiro. Aqueles espíritos tomarão aqueles corpos e serão elevados ao céu, enquanto nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos, para ir ao encontro do Senhor nos ares. Isto tem que ser falado por nós, para que o povo não esqueça que vai ter um arrebatamento a qualquer momento, e que precisamos estar fiéis para seguir para lá. Pois quando o primeiro selo é aberto, aparece o anticristo. E veja os traços que a Bíblia nos oferece dele como é. Esse não é o traço, esse não é o perfil do seu Senhor. Que alguém diz: esse cavalo branco aqui, quem está montado nele é Jesus. É conversa, não é não. Jesus está montado no cavalo branco de Apocalipse 19 e 10, 11 e em diante. Mas esse aqui não, esse aqui é assim, ó. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco. Jesus não tem arco não. Jesus não briga com arco não. Jesus não é flecheiro não. Esse tinha um arco. E tem mais outra coisa: e foi-lhe dada uma coroa. A Jesus não foi dada a coroa não. Com Jesus não teve arrumadinho não. Jesus se despojou da sua coroa, da sua supremacia como rei, como filho de Deus. Se despojou, veio para cá, renunciou à sua divindade, assumiu a postura de ser humano durante 33 anos, provou na pele aquilo que você tem passado. Depois, quando chegou o dia, ele disse: a minha vida ninguém toma, eu a dou, eu estou dando a minha vida, porque se eu quisesse eu reagiria, porque é 100% Deus e 100% homem, para santa dor, como Deus sentindo dor. Mas eu não retomo, porque eu vim para isto, vou pagar o preço. Subiu a cruz, o mataram, traspassaram, derramou seu sangue, saiu água e sangue do seu corpo, deu o brado da vitória, desceu ao inferno, pregou aos espíritos em prisão, tomou as chaves da morte da mão do diabo, as chaves da morte do inferno, subiu com ela para o céu, chamou João para a ilha de Pátimos e mostrou a Enoque: a chave da morte do inferno está na minha mão, você não vai morrer, João.
fazer, mas não usou. Anarabacanta, Chuinebai. Ele tinha comida diante de si, mas não comeu. Ele suportou tudo por nós, aguentou calado. O profeta Isaías traça o perfil do Cordeiro de Deus, um cordeiro mudo, calado, não abriu a sua boca, mas tomou sobre si as minhas iniquidades, as misérias que pairavam, as mazelas que pairavam sobre mim. Ele veio para arrancar, para colocar o óleo, porque no meu corpo havia uma ferida desde a planta do pé ao alto do cabeça, e ele derramou o seu óleo e curou, sarou as nossas feridas, tomou as nossas enfermidades. Meus irmãos, ele nos amou com muito amor, para nos levar para si. Está vendo aqueles africanos que comem num coxo, comem numa bacia? Vocês viram o irmão dizendo? Ele disse que leva uma colher sempre para comer, né? Mas quando chegou lá, logo para conquistar, é claro, o pastor tem que fazer isso mesmo. Comeu, mas eles com as mãos sujas, eles não têm higiene, eles atendem necessidade fisiológica aonde estão. Pode estar conversando com ninguém. Eu fico me lembrando das mulheres quechuas lá da Bolívia. Aí o irmão estava dizendo, o missionário lá trabalhando, conversando com a tesoureira da igreja. Aí a irmã disse, conversando, tratando das finanças, vamos ver. Elas andam com pelo menos umas 8 a 10 saias, uma por cima da outra. Vão botando. Aqui está mais suja, ela tira a primeira, né? Tira, joga para lá e fica com a outra. Quando tem necessidade de fazer, atender uma necessidade fisiológica, ela diz, um pouquinho aqui, fica aí, fica assim. Aí se baixa ali, faz o que tiver de fazer. A saia de baixo resolve o problema. Ela tira, joga no mato, fica com as outras e volta para continuar a conversa. Os africanos são da mesma forma. Aquelas mãos deles vivem sujas de tudo, mas na hora que bota aquela bacia de comer, eles, se botar comer na colher, no prato, eles dizem que não mata a fome. Mas esses africanos estão conhecendo Jesus. E naquele dia, irmãos, quando as portas do Oriente, do Ocidente, dos 4 pontos cardeais, cada lado da cidade tem 3 portas. Quando elas se abrirem, meus irmãos, para entrar, abram-se portas eternas para que entre a nação que observa a verdade. Eles partirão da terra como verdadeiros foguetes para ir ao encontro do Senhor, ao ser transformados. Aqueles africanos feios, esqueléticos, eles lá no céu não serão mais daquela cor nem daquele jeito, serão brilhantes, estarão lá extraordinariamente embelezados pela glória do Cristo, para estar cantando aquele cântico da redenção naquele dia junto com a gente, todos com as harpas nas mãos, as palmas da vitória, vestido de veste branca, com o adorno que o Senhor preparou para a sua noiva. Esta é a glória que a igreja está esperando, e nós vamos estar lá. Nós vamos estar lá. Enquanto isso, na terra, o anticristo estará dominando, como se fosse o Messias, porque desaparece a igreja daqui. Há um conflito terrível aqui no mundo com o arrebatamento da igreja. Aviadores que iam pilotando as naves no espaço, ele e o subcomandante crente. O arrebatamento foi dado ao grito do arcanjo, a trombeta tocou, ele deixa a nave, desaparece e não tem mais tripulação para pilotar aquele avião. Dentro do mar, lá mesmo é a sepultura. Os ímpios começarão a padecer por aí. Algum crente que estiver na nave vai-se embora, crente fiel vai-se embora.
e em qualquer atividade, seja ela qual for, o médico estará operando. Daqui a pouco a voz do arcanjo, o brado de Cristo, brado como aquele, ele só deu quando foi para Lázaro sair para fora do sepulcro. Sai! Ele vai dar outro brado daquele no dia da igreja ser acordada para ir ao encontro. Agora não fique preocupado assim, eu vou ficar acordado o tempo todo para ouvir o brado de Cristo. Não tem isso não, pode dormir tranquilo. Agora a sua alma tem que estar preparada, a sua vida tem que estar ajustada. Se tem alguma coisa desajustada, tem que ajustar logo, enquanto não chega aquele dia. Se tem alguma conta para pagar, paga logo. Senhor, eu não quero estar com essa conta comigo, eu vou vomitar, vou botar isso para fora, porque eu quero estar naquele dia de pé diante do Filho do Homem. Glória ao nome de Jesus. O arrebatamento da igreja trará uma série de consequências, e no outro dia as autoridades mundiais estarão assustadas com o que houve, o desaparecimento de milhões e milhões de pessoas. E eram aqueles que passavam com as Bíblias, eles desapareceram. Onde está minha mãe, meu pai? Aquilo tem um fundo de verdade em toda essa historicidade que é hoje proferida pelas pessoas que fazem até partes, tudo tem alguma coisa. O desespero assolará a terra, mas o anticristo virá como um contornador dos problemas. Ele é um homem muito inteligente, e eu estive olhando as características que nos são trazidas pela palavra de Deus, principalmente pelo profeta Daniel, no capítulo 11 e o verso 37 do livro de Daniel. Ele diz que aquele ser, o anticristo, ele será um camarada duro mesmo. Aí diz, no verso 37, né? Ele diz que ele não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, porque todo homem cede à influência feminina. Eu não falo em ceder, andar pelo caminho e qualquer mulher que... Mas todo homem tem sua esposa, e a influência da sua esposa exercida nesta área afetiva, o homem normalmente ele accede. Ele não terá respeito pelos deuses, nem pelo desejo das mulheres, nem pelo desejo dos deuses de seus pais, não respeitará. Então, meus irmãos, não terá respeito pelos desejos de mulheres, não terá respeito a nenhum outro Deus. Politeísta, monoteísta, para ele não tem valor. E ele também estará combinando com 1 Timóteo 4 e 3. 1 Timóteo 4 e 3 é aquela expressão de Paulo que se refere à manifestação nos últimos dias, né? Ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares. Observe, aonde é que você tem visto isto? Onde é que você tem visto e ouvido a ordem para que haja abstinência pela mulher? Onde é que você tem ouvido esta ordem? Na ordem religiosa das lideranças. Eu não vou citar, não precisa, basta dar uma olhada retroativa para o lugar onde nós vivíamos, para nós vermos aonde é que está o celibato, tanto para mulheres como para homens, e que tem contribuído para uma degeneração. Agora mesmo nos Estados Unidos, instituição religiosa tem pago uma fortuna por causa de imoralidades, de pedofilias cometidas por líderes religiosos. E é só nos Estados Unidos? No mundo todo, em cidades pernambucanas, cidades brasileiras, alguns líderes religiosos que entram neste caminho terrível. Por quê? Por causa do celibato. O celibato contribui, eu não digo a causa geral, mas contribui de alguma forma.
senhoras, jovens que atravessam decepções na vida, aí ingressam nesta ordem, entram, ficam enclausuradas em determinados lugares. A Idade Média revela coisas terríveis, de castelos que foram precisos fazer reformas, e quando escavavam os lados, as laterais, encontrava-se sepulturas em potes de crianças recém-nascidas, de abortos. Por quê? O celibato contribuiu para isso. Foi instituído no IV século pelo Senhor Gregório VII, o quarto. Ele instituiu porque achava que a ordem religiosa, com a abstinência da vida afetiva, vida sexual para homens e mulheres, haveria mais santidade, e cometeu um engano. A vida deve ser vivida dentro da felicidade que o casamento permite entre um homem e uma mulher, que são santos, que servem a Deus, que glorificam a Deus com seus corpos, que vivem uma vida, não é, dedicada um ao outro, amando e respeitando e adorando ao Senhor. Esta é a vida que Deus reservou para as criaturas suas que Ele formou, porque Ele mesmo disse: não é bom que o homem esteja só. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nós vamos passar do horário. Deus nos ajude, que nós possamos ter essas coisas em mente, né? Lembrados da necessidade de maior fidelidade ao Senhor nosso Deus, porque o arrebatamento da igreja está às portas, e nós precisamos estar preparados para este dia. Temos muitos documentários, mas se Deus nos permitir, falaremos na próxima semana um pouco sobre a volta de Jesus, que é justamente para dar o livramento ao seu povo, porque este anticristo, ele assume este poder, e justamente entra naquela parte que Daniel 9:27 nos mostra: faz um concerto com Israel, uma aliança que hoje tem sido feita e ao mesmo tempo é acabada, mas o seu poder de persuasão é tão grande que ele consegue fazer uma aliança assinada pelos dignitários das nações ali representados, de 7 anos, logo após o arrebatamento da igreja. E na metade da semana de anos, 3 anos e meio, a aliança é rompida. Rompida por quê, pastor? Porque ele assumiu aquilo que ele desejou, dizendo a Jesus: eu quero que me adore, eu quero ser adorado, prostrado me adorares. Aí chegou o tempo, porque ele será personificado por este camarada aqui, e Abacus é quem habitará nele. E Abacus habitará nele, no anticristo. Ele é homem, mas Abacus está lá dentro, mandando nele. Ele será inteligente, e se a gente vai ver a biografia dele direitinho na próxima semana, o perfil dele, o poder dele, a sabedoria dele. Aí ele se acha lá em cima e quer ser adorado. Aí Israel dá uma recuada, aí explode justamente contra Israel tudo que está preparado para ser desencadeado. Mas isso nós veremos com mais alguns detalhes para a semana. Que Deus ajude, meus irmãos, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo, desde agora e para sempre.